Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim fazer um vídeo para cada um de vocês sobre a oração e seu pilinho da Bíblia. Me acompanhe a meditar na oração como sempre, depois me acompanhe a meditar no versículo da Bíblia. Vamos à oração. Ó Senhor, em nome de Jesus, botar-nos paz da tua palavra, faço a minha e vossa oração, para que a tua luz resplandeça nos nossos corações. Vamos à oração. Se essa palavra ou oração está fazendo alguma diferença na sua vida, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, faça seu comentário e compartilhe o meu vídeo com seus amigos e familiares. Sim, a chamada paz com Deus existe e pode realmente ser conhecida e experimentada. Essa é a paz que se vê nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve: justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, está em Romanos 5:1. Essa paz com Deus é como uma amizade íntima, serena e tranquila com o Senhor. Quem a possui experimenta um relacionamento sem barreiras ou separações entre si e o Criador. Ela gera a consciência de estar sob o olhar cuidadoso de um Deus cheio de amor. Essa paz nos faz sentir seguros nele, pois esse Deus a tudo vê e não decepciona aqueles que nele confiam. Ela nos dá força e coragem, mesmo diante da proximidade da morte. Aquele que tem essa paz aguarda sem medo a ressurreição dos mortos e o juízo final, e se alegrará, junto com os demais santos, diante dos grandes trono de Deus. No momento em que o livro da vida foi aberto, e a multidão dos anjos em coro louva ao Todo-Poderoso. Essa paz nos vai desejar a eternidade. Ela nos vai ansiar por uma existência sem fim na presença de Deus e pela comunhão eterna com seu glorioso Filho, Jesus Cristo. Não há felicidade nesse mundo que se compare àquilo que essa paz oferece. Mesmo as coisas mais prazerosas e desejáveis desse mundo não se assemelham àquilo que experimentamos quando estamos em paz com Deus. Essa paz excede todo o nosso entendimento. Efésios 3:19. É justamente a ausência dessa paz que tem feito muitos por aí experimentarem desgraça e infelicidade. Milhões de pessoas possuem tudo o que necessitam para viver bem, porém vivem insatisfeitas e com o coração constantemente aflito. Há nelas uma inquietação, um vazio de alma. A razão disso é que falta na vida dessa a paz com Deus. Aquele que se ingressa a Cristo goza dessa paz e sabe que ela não é mera ilusão. Sua vida está agora firmada sobre a rocha. Seus pecados, ainda que tenham sido graves, foram todos perdoados e totalmente apagados da memória de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, afirma: ainda que os vossos pecados sejam como a escalada, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1:18. Por isso, o verdadeiro cristão desfruta a paz de Deus. Essa rocha sobre a qual a vida do cristão fiel está alicerçada é Cristo. Ele é o verdadeiro alicerce e a segurança da vida de todo aquele que crê, pois Cristo se entregou em nosso lugar
a fim de morrer por nossos pecados. Sua obra de salvação foi completa e absoluta. As Escrituras Sagradas dizem que Cristo morreu pelos pecados, os justos pelos injustos. 1 Pedro 3,18. Ele sofreu em seu próprio corpo a nossa dor, sobre a cruz do Calvário. A ira de Deus contra o pecado, que deveria recair sobre nós, caiu sobre ele. Por isso, por causa do que Cristo realizou, o verdadeiro cristão é uma pessoa justificada e pode desfrutar da perfeita e incomparável paz com Deus. Cristo pagou com seu sangue a dívida que tínhamos com Deus, que era impecável. Ele a quitou mediante a sua morte. Deus é justo e não irá cobrá-la novamente. Cristo cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Satanás, o príncipe desse mundo, não achou culpa alguma nele, ao satisfazer as exigências da lei divina. Cristo pode nos conceder a sua eterna justiça e nos revestir com ela perante os olhos de Deus. Por isso, o verdadeiro cristão é alguém justificado e totalmente em paz com Deus. Cristo não apenas morreu, mas também ressuscitou por nós. Mas ainda ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai, acima de tudo e de todos, intercedendo constantemente por cada um de nós. Cristo, enfim, já realizou tudo o que era necessário para nossa redenção. Eis porque o verdadeiro cristão goza da maravilhosa paz com Deus. Então agora me acompanhe a meditar no versículo da Bíblia que se encontra em 2 Reis, capítulo 6, versículo a partir do 8, versículo 15 até o 17. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria, e o rei da Síria fazia guerras a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar terá o meu acompanhamento. Agora me acompanhe no versículo da Bíblia 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que me abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então essas três palavras que eu li estão falando sobre o profeta Eliseu. Eliseu, ele pediu para Deus, para ele poder abrir os olhos dos moços e eles verem como Deus é poderoso e soberano. Então, a gente tem que abrir os nossos olhos e entender que Deus é único, Ele é a nossa salvação e também Ele morreu por nós para nos salvar de todo o nosso pecado. Ele sofreu uma coisa que nem era dele, que era da gente, mas mesmo assim Ele sofreu. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está lá no céu, sentado no braço direito de Deus. Ele está nos protegendo de todo o mal. Ele manda os anjos do Senhor dele para quando a gente está dormindo, eles ficam ao redor da nossa casa e ficam ao redor da nossa cama. Deus, ele não dorme, ele fica acordado nos vigiando, porque o inimigo, ele pode aparecer nos momentos que a gente menos espera. Ele pode até aparecer na hora que a gente está dormindo, transformado em alguma coisa do mal, tipo vultos. Sempre que a gente vê algum vulto, a gente pode saber que é ele que se transformou
em alguma coisa para nos assustar. A gente tem que estar na presença de Deus e a gente não pode se afastar de Deus, porque o inimigo, ele aproveita dessa situação e ele destrói a nossa vida. A gente sempre tem que estar orando, jejuando e também a gente tem que estar em consagração por Deus. Então, se você chegou até aqui, fique com Deus e tenha uma ótima noite.